o Sr. Secretário de Estado, muito obrigada, muito gosto em tê-lo aqui na Comissão, não é habitual. Nós temos frequent flyers, não é o seu caso, por isso é sempre um gosto receber caras novas. Em relação àquilo que estamos aqui a discutir, sim, tem toda a razão. O que está aqui em cima da mesa não afeta só os doentes oncológicos, mas isso de maneira nenhuma, eu acho que era essa também a sua perspectiva, minimiza o problema, pelo contrário, só o adensa naquilo que aqui estamos a discutir. E eu acho que percebi, não tenho completamente a certeza, mas acho que acompanhei a sua explicação, mas o que é certo é que desde 2009 que existe uma lei que vigora com um determinado entendimento e que aparentemente em 2019, em dezembro, o Ministério das Finanças teve uma iluminação diferente e entendo que deve fazer aqui uma clarificação. E para ser justa, acho eu consigo compreender que quando um determinado doente tem uma reavaliação que o recoloca abaixo dos 60%, por exemplo, para 50%, e por isso, com isso lhe são retirados um conjunto de direitos, isso de alguma forma é justo relativamente àqueles que tinham também essa incapacidade, por exemplo, de 50% e não tinham esses direitos. E, portanto, eu consigo compreender que há uma necessidade de justiça relativa que é frágil, mas que é preciso ser reposta. Mas também é verdade aquilo que disse a senhora deputada Paula Santos, que é o facto destes doentes clinicamente terem revisto a sua situação do ponto de vista de incapacidade, não significa que pelo facto de agora terem uma doença que é crónica, não necessitem de algum tipo ainda de, vamos lhe chamar, apoios para simplificar. E, portanto, do meu ponto de vista, muito mais interessante e novamente justo do que uma circular, de alguma forma cega a estas questões, teria sido uma alteração à lei, de facto, não é? Que precavesse estas diferentes nuances. Percebo que é menos ágil fazer essa alteração, e até menos ágil do ponto de vista da receita fiscal, que é arrecadada mais depressa, mas talvez fosse o caminho mais correto de pensar nisto a fundo. E, portanto, eu de facto pergunto-me porque é que não foi feito desta maneira mais estruturada, porque aquilo que ouvimos no caso da Liga Portuguesa contra o Cancro é que esta alteração foi feita no final de 2019, portanto já teve impacto no ano fiscal de 2020 e no apuramento que está a ser feito agora, não foi comunicada às associações doentes e a autoridade tributária, que é bastante, eu sei que não havia nenhuma obrigação disso, mas dizem-nos que não, também não foi comunicada aos próprios e a autoridade tributária é particularmente diligente a comunicar com os contribuintes várias coisas, desde o sorteio da sorte até outras obrigações fiscais. Não vejo por que razão não foi colocado no site da autoridade tributária informação relativa a esta alteração para que as pessoas pudessem saber atempadamente e acho que isso é uma falha que não lhe ficava mal notar como melhoria para a frente. E a Liga Portuguesa contra o Cancro também nos diz, e o caso do Sr. Deputado Moisés Ferreira que aqui trouxe também, que houve aplicações diferenciadas porque os próprios serviços não estavam bem conscientes do que é que estava a acontecer, porque era de facto uma alteração àquilo que era a prática. E, portanto, pergunto-lhe duas coisas muito concretas. Qual foi o princípio, qual foi a nova luz que o Ministério, que a sua Secretaria de Estado teve para fazer esta alteração em 2019, 10 anos depois, e não o fazer por via de uma alteração à lei? E segundo, se reconhece que, apesar de tudo, mesmo mantendo a sua posição, que houve aqui alguma ineficiência na gestão do processo e que isto tem causado complicações na vida das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Para compensar esse sentimento do Sr. Deputado Malhoda Abreu, e como o Sr. Deputado é de Coimbra como eu vou dar primazia a um concidadão e começar por si. Sr. Deputado, eu sei que não o disse com essa intenção, mas seguramente que nenhum membro do Governo faz nenhum despacho para causar dano a quem quer que seja e seguramente que podemos ter diferentes perspectivas sobre aquilo que é a defesa do interesse público e, portanto, as opções políticas, mas seguramente que não é para causar dano. E, sim, é mais fácil para quem está no Governo só fazer coisas que sejam simpáticas. É verdade. Aliás, devo-lhe dizer uma coisa, que é o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais normalmente não tem coisas simpáticas para dizer, porque normalmente, lá está, ninguém gosta de pagar impostos, mesmo quando se baixa impostos, posso lhe dar a certeza que isso é sempre. Mas, voltando ao tema,
Este é um tema muito sensível e, como eu há pouco dizia, não é um tema exclusivo dos doentes oncológicos. Este é um tema de todos aqueles que têm uma determinada patologia ou que têm um determinado evento, um acidente, e que, por causa desse evento, têm uma consequência que depois lhes determina uma incapacidade, e essa incapacidade pode ser fiscalmente relevante. O que é que nós estamos a falar do fiscalmente relevante em sede de IRS? Senhora Deputada Paula Santos, eu acho que isto também é muito relevante. Estamos a falar de abatimento ao rendimento, seja na categoria A, na B ou nas pensões, ou seja, independentemente da capacidade contributiva de um determinado contribuinte. E, portanto, aquilo que... porque é que é considerada, para efeitos de IRS, uma incapacidade? É exatamente porque determinado paciente fica mais limitado para obter os seus rendimentos de trabalho. E por isso é que eu estou a dizer, se a incapacidade decorrer de uma situação clínica irreversível, ela é definitiva e, por isso, não tem que esse paciente não tem que se sujeitar a novas reavaliações. Mas se os médicos definem que aquela situação que naquela altura gerou aquela incapacidade, que é fiscalmente relevante, mas que depois tem uma evolução positiva, que faz com que determinada pessoa possa mais tarde, apesar de ter tido aquele evento, não ter um grau de incapacidade para o trabalho e, por isso, não se justificar esse abatimento, é esta que é a lógica. E é por isso que, por exemplo, eu vou-lhe dar... não pensem, assim como eu não interpreto de forma que seja demagogia estarem a colocar a questão das doenças oncológicas, não interpretem demagogia aquilo que eu vou dizer agora. A senhora Deputada Paula Santos, para se enquadrar melhor os exemplos que está a fazer, eu vou-lhe dar um exemplo académico. Imagine um contribuinte que ganha 150 mil euros por ano e que tem um cancro na mama. E outro contribuinte que ganha 40 mil euros por ano e tem um cancro na mama. No dia em que foram os dois a uma junta médica, no mesmo dia, ao de 150 mil euros, deram-lhe uma incapacidade de 61%. Ao de 40 mil euros, deram-lhe uma incapacidade de 50%. Significa que o contribuinte de 150 mil euros vai ter um abatimento ao rendimento para o resto da vida, nessa interpretação que se está a defender, e significa que o contribuinte de 40 mil euros não tem acesso a esse abatimento. 5 anos depois, os mesmos contribuintes foram fazer a mesma junta médica. O que ganha 150 mil euros passou a uma incapacidade de 50% e o de 40 mil euros mantém a incapacidade de 50 mil euros. O de 40 mil euros continua sem acesso ao benefício fiscal, mas segundo aquilo que os senhores deputados estão aqui a dizer que o meu despacho altera, este contribuinte ganha 150 mil euros porque tinha esta avaliação de 61% e, apesar da evolução da situação clínica, mantém indefinidamente o seu benefício fiscal. Isto, do meu ponto de vista, é injusto do ponto de vista do sistema. Agora, se o contribuinte de 150 mil euros ou de 40 mil viu a alteração da sua incapacidade apenas por efeitos da aplicação burocrática, entre aspas, e não levem mal esta expressão, da alteração de critérios da tabela, aí sim aplica-se aquilo que está na lei, que é o tratamento mais favorável. Senhoras e senhores deputados, o despacho que eu fiz em 2019, em final de 2019, decorreu de um conjunto de apreciações que foram sendo feitas sobre esta matéria. Os senhores deputados identificam, e bem, eu aliás responsabilizo-me por isso, que muitas vezes há interpretações diferentes em diferentes serviços de finanças face à informação que é dada no balcão. E isso decorre quando temos uma organização
com 11 mil trabalhadores, com mais de 300 postos, é normal, isso pode acontecer. E é por isso que existem estes ofícios circulados. Estes ofícios circulados, que muitas vezes são objeto de despacho do membro do Governo, e este foi, são exatamente para uniformizar aquilo que é a atuação da Administração Fiscal em todo o país, para evitar exatamente essas informações que as senhoras e senhores deputados têm relatos e que eu terei que dizer, que tenderei a dizer que são relatos verdadeiros, porque eu também os tenho. Portanto, estes ofícios circulados não servem para alterar a lei, esses ofícios circulados servem para uniformizar a posição da administração perante a lei. E foi perante aquilo que foi a evolução de vários entendimentos, de várias situações, de jurisprudência também de tribunais, que em 2016 começou a ser feito um conjunto de pareceres e de apreciações da Administração Fiscal, que terminou em colocar à minha consideração este entendimento, que eu concordei, e, Sr. Deputado Málaga de Abreu, o Ministério da Saúde não interveio neste processo porque não tinha de intervir, mas, antes de validar definitivamente este processo, coloquei à consideração da Sra. Secretária de Estado para a inclusão das pessoas com deficiência, exatamente que confirmou que é este o entendimento, e tal como a Provedoria de Justiça nos respondeu de que saudar-se-ia uma clarificação do texto da lei, nós temos em processo legislativo exatamente para que não restem dúvidas de que quando se está a falar do tratamento mais favorável, o tratamento mais favorável é para situações em que não há evolução da situação clínica, porque se não fosse assim, gerávamos situações como aquela situação académica que eu aqui coloquei. Agora, o que está também salvaguardado é que, se a validade é de 5 anos, independentemente ainda que eu faça a reavaliação antes, aquilo que são direitos já adquiridos, e é nessa circunstância que se interpreta, são naturalmente mantidos. Por isso, aquilo portanto, o despacho, o ofício circulado é publicado, já agora eu próprio confirmei, mas ele é publicado como todos os ofícios circulados. A Liga Portuguesa contra o Cancro teve ocasião de me endereçar uma exposição a 16 de outubro de 2020. Eu pedi à autoridade tributária para preparar uma resposta, concordei com essa resposta e o meu despacho de 9 de dezembro é visto como meu acordo relativamente à resposta que estava preparada, transmite-se à AT para resposta direta ao interessado, e a AT, quando endereçou a resposta à Liga Portuguesa contra o Cancro, disse, na sequência da exposição que fez ao Secretário de Estado. Portanto, percebo e acho que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem muito trabalho feito em muitos domínios, portanto, tenho todo o respeito pelo trabalho. Não concordo com a forma como estão a interpretar, por esta razão que aqui expus. Acho que temos vantagem em que fique absolutamente claro no texto da lei que é este, que é o espírito da lei, que me parece que, aliás, é o adequado, e este é um tema, o tema das incapacidades fiscalmente relevantes. Há outro tema que, evidentemente, que temos que todos olhar, e eu sei que o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde o está a fazer, que tem a ver exatamente com a questão dos atestados e dos atestados multiuso e do funcionamento das juntas médicas, porque, aliás, do ponto de vista da autoridade tributária, já agora deixem-me partilhar, senhoras e senhores deputados, a alteração que foi feita é evidentemente que, do regime transitório, eu percebo que é com bom, que é com bom propósito, mas, por exemplo, do ponto de vista do funcionamento prático com a autoridade tributária é muito difícil, porque eu próprio já vi uma multiplicidade de atestados que agora são entregues em papel, quando nós estávamos a fazer e estamos a desenvolver com a Direção-Geral da Saúde uma plataforma eletrónica de comunicação direta de dados, e por isso, lá está, é um regime transitório e há de ser corrigido. Nós temos muito para melhorar
aí, do ponto de vista, seguramente, da rapidez das juntas médicas, às vezes, e penso que os senhores deputados também têm esse relato, do próprio resultado de cada uma das juntas médicas, porque muitas vezes é isso que os pacientes também se queixam, e do reporte da informação, ou seja, nós não devemos onerar tanto os contribuintes, por isso é que estamos a desenvolver essa solução, que é, em vez de terem que entregar o atestado à autoridade tributária, que isso possa ser feito de forma direta entre a Direção-Geral da Saúde e a autoridade tributária. Pronto, mas isso implica uma estabilidade em termos de modelos de reporte, que, por exemplo, este regime transitório não tem, mas que seguramente será melhorado. Senhores deputados, eu procurei, Senhora Presidente, esclarecer o ponto, percebo a delicadeza da situação, mas peço também aos senhores deputados que possam fazer a mesma reflexão que eu fiz e que conduziu a, com base na experiência e com base nas interpretações, com base em decisões também dos tribunais, fazer aquilo que é a interpretação que decorre da lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado, com certeza que não tem, obviamente, nenhuma intenção de causar dano às pessoas, não é isso que o mobiliza naturalmente, mas a alteração que fez tem uma intenção, na sua perspectiva, que é calibrar a justiça que, no seu entendimento, apoiado por outros dados, não estava a existir. Portanto, sim, há uma intenção e há uma consequência. E do nosso ponto de vista, a consequência foi mal gerida na forma como foi executada. Eu consigo compreender que é um petroleiro muito grande, numa analogia que vai ficar em desuso rapidamente, mas é um petroleiro muito grande e que é complicado fazer chegar a toda a gente da mesma maneira a informação, mas também acho que não foi só um problema de execução. Acho que a forma como foi feita, sem uma alteração à lei, com um bocadinho mais de detalhe, fez com que se criassem outro tipo de injustiças em relação àqueles que perderam os direitos. E, finalmente, só uma nota que não posso deixar de fazer. O Sr. Secretário de Estado trouxe aqui um exemplo mais pungente, em que trouxe diferentes níveis de rendimento para ser mais ilustrativo aquilo que está a falar. Mas eu acho que são dois planos separados e acho que é justo também que o diga. Uma coisa é a avaliação clínica do grau de incapacidade que determina um conjunto de consequências, outra coisa é a forma como se organizam as consequências fiscais dessa avaliação clínica. E são dois assuntos separados. Eu percebo que seja mais gráfico de falar nos 150 mil euros vezes os 50 mil, mas não é relevante para o que aqui estamos a discutir. É relevante para as suas contas, é relevante para as contas de todos quando contribuintes, mas são matérias separadas que convém não misturar aqui nestes dois planos. Muito obrigada. E a senhora deputada Ana Rita Bessa tem razão no ponto de dizer que é indiferente. Lá está, eu concordo muito, é indiferente se ganha X, Y ou Z. Só foi ilustrativo para dizer isto, que é mesmo duas pessoas com a mesma patologia podem ter em diferentes juntas médicas grau de avaliação de incapacidade diferente. Portanto, este tema deve ser avaliado no seu conjunto. Agora, quando estamos a falar do sistema fiscal, não é à parte, estamos a falar do sistema fiscal, quando estamos a falar de benefícios fiscais, esses benefícios fiscais constituem derrogações que representam despesa fiscal que é suportada por todos. E é nessa perspectiva que nós não olhamos para a perspectiva dos números, de maior ou menor arrecadação de receita, é perceber se o que o legislador quis, porque aquilo que nós devemos fazer na interpretação da lei é perceber, é ter a interpretação da lei de acordo com a letra da lei, mas também de acordo com o espírito da lei e pensar e presumir que o legislador adotou sempre as melhores soluções.